Olha, o prefeito já está aqui, já está conosco. Prefeito, muito bom dia para o senhor e bem-vindo aqui no Bastidores do Poder. Qual o impacto que teve a morte do prefeito Ângelo Perugini no comportamento da cidade em relação à pandemia, já que a Covid foi a responsável pela morte do prefeito? Um bom dia a todos os ouvintes. Eu quero dizer que, primeiro, que uma comoção na cidade, né, devido à morte do prefeito, haja visto que, com tantos óbitos na cidade, mas quando se trata de uma figura pública igual o prefeito Perugini, mais de 40 anos aqui na cidade, de luta, história, morreu, inclusive, no combate ao coronavírus. Isso traz realmente uma comoção na cidade, traz um momento diferente, onde as pessoas fazem reflexão, e o momento ainda é muito duro para nós, né? Mas nós, como gestor público, e eu assumindo aqui a cadeira para substituir o Perugini, eu tenho a obrigação agora de continuar esse combate ao coronavírus, de continuar esse combate a fome também da cidade, batalhar a questão do desemprego. Então, esse é um desafio muito grande. Prefeito, a Hortolândia tem adotado medidas bem restritivas em relação à Covid, como o fechamento dos mercados no domingo. A cidade, o senhor vai continuar com essas medidas? Como que foram os efeitos dessas medidas nos últimos dias? O senhor percebeu que houve uma redução na pressão de leitos? Que situação que está hoje o município? Eu vejo que, por menor que seja o avanço que a gente tem na questão do isolamento social, ele acaba gerando o benefício, né? Porque as pessoas ficam mais em casa, o vírus vai circular menos. Então, é um sacrifício de todos, né? Todo mundo tem que pagar a conta. A parcela, a gente sabe que é maior para os comerciantes, para os cofres públicos também, que não arrecada, mas nós sabemos o seguinte: o nosso objetivo é salvar vidas. E mesmo no ano passado, um ano difícil, foi um ano de eleição, o nosso prefeito Perugini, ele não poupou esforços para poder salvar vidas. Então, vamos continuar nesse propósito. A gente vai avaliar caso a caso, vamos avaliar segmento por segmento que pode ser feito, mas posso dizer que não teve na nossas unidades de saúde, dizer assim, uma redução significativa que diz que você tem que voltar a abrir comércio e tudo mais. Houve sim, a gente nota que uma diminuição, mas não significativa para dizer que tem que reabrir tudo ou que tem que começar de novo a escancarar, porque senão a gente vai ser pego de surpresa novamente. Nós não conseguimos ainda o êxito necessário para poder fazer isso. O senhor tem sido criticado por manter essas medidas? Como é que está a reação, principalmente do comércio, em relação à postura da Prefeitura de Hortolândia? Olha, é lógico que não só aqui a cidade de Hortolândia, como as demais cidades que também faz as suas restrições e adota restrições aí, às vezes mais apertadas, sofre mais com as críticas, né? Mas no momento eu tenho que verificar a questão de vidas, né? Porque a crítica, ela vem, mas eu quero dizer que as pessoas que não perderam ninguém na sua família por Covid ou não teve realmente esse tipo de problema, eles vão fazer a crítica mesmo. Agora, quem já perdeu sabe disso. E se você olhar em cada casa da cidade, ou já teve um caso, ou já teve uma morte. Então, nós estamos chegando a 400 óbitos na cidade, e o nosso objetivo aqui é salvar vidas, né? Então, o comerciante, nós vamos arrumar uma plataforma também de trabalho, estamos montando aqui uma plataforma para que, assim que a gente comece a descer essa curva aí, que a gente possa ajudar os comerciantes, a gente vai poder fazer algo diferenciado. Na segunda-feira, a gente retoma a entrega dos kits alimentação nas escolas. O nosso CRAS está funcionando também para entrega de alimentação. Então, essa é uma retomada.
Então, vai ter muita coisa diferente para ajudar o nosso povo e, com certeza, seguir fazendo aquilo que já estava sendo feito no ano anterior com mais intensidade. O que é essa plataforma, prefeito? Nós queremos criar aqui uma plataforma online que nós já programamos para as pessoas, porque tem muitos que estão até ganhando dinheiro com a pandemia, mas a maioria não se adaptou a esse novo sistema, porque muitos nem sequer sabiam usar um computador, que é o pequeno comerciante, muitos não têm acesso ao meio de informação. Então, para isso, a gente vai treinar pessoas, a gente vai criar uma plataforma online para que as pessoas aprendam a trabalhar de casa, para que eles, mesmo voltando a um novo normal, que eles também tenham esse diferencial no seu comércio, para que eles possam também se recuperar o mais rápido possível. Porque teve muita gente que foi rápido, né? Criou o seu site, criou o seu sistema de venda, né? O drive-thru, criou vários sistemas que está se virando. Mas isso foi uma minoria. E a maioria que não estava preparado para isso está sofrendo muito mais. A Hortolândia, a economia dela, ela está focada em indústria, comércio e serviços. A nossa economia hoje ela é mais focada nas grandes indústrias da cidade, mas o comércio tem uma parcela significativa de receita para a nossa cidade, que com essa pandemia ele caiu muito. E com certeza, caindo o comércio, a gente enfraquece a economia. E o nosso grande trunfo agora a gente está pensando pós-pandemia para a recuperação do comércio e recuperação também da economia. Só que primeiro agora é salvar vidas. O senhor disse que houve um... Pode ir, Zezé. Não, sobre a plataforma ainda, eu vou insistir nisso. A ideia é mostrar como se faz comércio online, delivery, esse tipo de medida, prefeito. Ô, Xará, a Zezé aí, né? Então, somos xarás. Então, é isso mesmo, é mostrar para eles como trabalhar, a forma de trabalhar. Nós vamos ter uma equipe treinada para capacitar esse povo, para colocar eles no mercado de trabalho novamente, para recuperar, com certeza, a economia e recuperar também a autoestima desse povo. Prefeito, o senhor falou de que houve uma queda de receitas e muito provavelmente deve estar sendo impactada essa queda por conta do comércio. Quanto que era o orçamento aí para esse ano, quanto que caiu, como que o senhor está fazendo para poder pagar as contas e sobreviver? Olha, de números aqui atuais aqui agora, eu não consigo te passar agora aqui o quanto caiu, mas é um número significativo. Mas haja visto que a cidade de Hortolândia é uma cidade pujante, é uma cidade que tem uma arrecadação alta, né? E qualquer perca de arrecadação significa lá na ponta um número expressivo, né? Principalmente se tratando desse comércio, que é um comércio que atrai investidores, atrai compradores de todos os lados, né? E nós que já estávamos aqui acostumados com a receita de mais de 800 milhões, a gente trazia sempre aqui um significado que era o crescimento. O prefeito Perugini sempre pensando a cidade crescimento 30 anos à frente, pensando numa cidade que possa melhorar sua infraestrutura e trazer mais empresa, no qual nós trouxemos várias empresas. No meio da pandemia, nós inauguramos o Atacadão Açaí na cidade, que hoje é uma potência aqui, que gera muitos empregos. Tem várias empresas querendo vir para cá e nós ainda não paramos as nossas obras de infraestrutura, que é viários, melhorando para atrair empresa e tudo. Parece que deu uma congelada. É isso aí, Rose. Bom, eu corajoso, prefeito, né, Rose, para enfrentar essa pandemia e dessa forma. E assim, ele me deu a impressão de que ainda que o Estado amanhã resolva dar uma amenizada, ele não vai esperar os números
em Hortolândia melhorarem para fazer qualquer coisa no sentido de flexibilidade. Não foi impressão, não. Ele falou que é isso mesmo. Ainda não, ele falou, a frase dele é: não conseguimos êxito para mudar a flexibilização. Ele vai continuar com as regras mais restritivas, né? Vamos ver se ele volta para a gente conseguir falar com ele sobre secretariado, sobre mudança de governo, de tom. Eu acho que é isso que a gente precisa ver, como que vai ser, se ele vai dar uma continuidade à forma do Perugini de administrar, ou se ele vai colocar a marca dele, né? Eu acho que é uma curiosidade que eu tenho, não sei se você também tem. Tenho essa curiosidade, e acho que a população de Hortolândia também quer saber, né? Ele voltou. Prefeito? Voltei. Que bom. Prefeito, na verdade, a minha pergunta para o senhor o senhor assume numa situação que é muito triste. Campinas passou isso quando nós tivemos a morte aqui do prefeito de Campinas, né, o Toninho, foi um assassinato, mas é sempre bem difícil você substituir um prefeito que era querido pela cidade. A minha pergunta é se o senhor vai dar continuidade ao projeto do Perugini, se o senhor vai colocar a tua marca, como que vai ser a tua gestão? Se o senhor vai trocar o secretariado, como que vai ser a tua marca da sua gestão? Se vai ter uma marca própria do Zezé Gomes, ou se o senhor vai continuar com o projeto político do Perugini, do qual o senhor também fez parte na campanha? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente costumava dizer no interior de comer sal junto, né? A gente comeu muito sal junto. Então, são mais de 40 anos de história junto com o Perugini, e nós estudamos, trabalhamos essa cidade, trabalhamos essa região toda, esse projeto. Eu seria hoje equivocado eu falar para você que vou criar uma marca própria. Nós vamos manter o legado do Perugini, nós vamos manter um projeto, até porque o Perugini, ele nos ensinou a trabalhar 30 anos à frente. É lógico, eu não sou o Perugini como o mesmo perfil idêntico, mas a gente tinha sempre um olhar nas coisas e a gente ia sempre pelo mesmo caminho. Então eu digo para você, eu vou dar continuidade ao projeto do Perugini, eu vou dar continuidade a esse projeto para trabalhar para os menos favorecidos, para a gente fazer dessa cidade uma cidade pujante, igual estava caminhando para tudo isso, uma cidade que hoje tem em torno aí de 1 bilhão de arrecadação, que é o nosso propósito até aumentar depois dessa pandemia. E eu digo para você, o povo de Hortolândia, ele espera muito de mim, assim como esperava do Perugini. E eu não vou decepcionar, porque eu vou seguir à risca todos os projetos que o Perugini deixou, e nós vamos trabalhar. Nós temos uma equipe qualificada, que no final do ano nós fizemos um seminário, e foi o próprio prefeito Perugini que colocou essa equipe, que fez algumas mudanças com pessoas muito qualificadas. É lógico, se no meio do caminho precisar trocar um ou outro, ou tirar, passar de um lado para outro, vamos fazer. Mas hoje eu digo para você que acho que uma das melhores equipes de trabalho que tem no Brasil aqui está em Hortolândia, trabalhando duro para ter uma cidade sustentável, uma cidade com certeza com tecnologia, igual eu falei da plataforma digital. Estamos trabalhando aqui. Hortolândia é uma cidade tecnológica, é educação, é inclusão social, desenvolvimento econômico, e todo esse povo junto, a toda a secretaria, estão irmanada para fazer esse trabalho para voltar ao crescimento da nossa cidade. E mais do que nunca, nós queremos o combate a essa pandemia para salvar vidas. Prefeito, eu vou fazer uma pergunta bem direta, porque está todo mundo vivendo aqui na expectativa de amanhã, quando o governo do estado vai se posicionar acerca da flexibilização ou não da fase que a gente vive hoje, que é a vermelha emergencial. Bastante. Existe uma expectativa por parte de muitas pessoas de que vai ser flexibilizado, o governo vai afrouxar um pouco. Na eventualidade do governo afrouxar, Hortolândia vai afrouxar as regras também ou não?
Olha, nós temos sempre seguido o governo do estado e apertado mais um pouco ainda, né, as restrições. Nós vamos fazer uma avaliação após o pronunciamento do governador e analisar o nosso quadro aqui, o número de leitos, como estamos. Nós vamos fazer uma avaliação. Não quer dizer que o governador afrouxe as regras, que nós precisamos afrouxar aqui. Nós vamos fazer uma avaliação após o pronunciamento do governador. Tá, ok. Rose? Não, prefeito, o senhor tem alguma área que o senhor vai focar logo depois dessa pandemia, ou nesse ano, a questão da educação? Eu não sei qual que é a área que o senhor pretende focar aí como prioridade do seu governo. Nós temos um governo bem coeso, mas a nossa grande plataforma de trabalho agora, devido ao que ocorreu durante todo esse tempo da pandemia, é a recuperação de emprego, a recuperação das indústrias. Essa é a grande plataforma. E também a questão da educação. Da educação, porque a educação, nós tivemos aí nesse período de ausência das aulas e tudo mais, e o nosso secretário está preparando um novo modelo para a educação que a gente deve colocar em prática. Então, a nossa prioridade é recuperar os comerciantes, recuperar os empregos e também ter um novo modelo de educação na cidade para ser exemplo até para o país. Tá, então vai ser capacitação profissional, isso daí vocês vão estar focados nisso, e educação, são esses dois caminhos. A Zezé perguntou se o foco vai ser capacitação, então, de mão de obra, recuperação de empresas e educação. E eu complemento para saber o que é esse novo modelo de educação. A capacitação, a recuperação dos empregos e a questão da educação, que eu acho que ela é fundamental. A educação é o motor do país e do mundo. Então, nós temos um secretário de educação muito capacitado, que é o Fernando Moraes, e ele já está preparando isso. No momento certo nós vamos soltar, que vai ser um novo modelo para a gente poder, com certeza, motivar os nossos alunos e fazer com que eles recuperem todo esse tempo perdido e que seja um modelo também para não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. Quero agradecer muito a presença do prefeito de Hortolândia aqui no Bastidores do Poder hoje, e a gente vai se encontrar de novo, tá bom, prefeito? Muito obrigada pela sua participação. Aguardaremos aí uma nova oportunidade para a gente passar as novidades que possa ter, e com certeza no novo momento aí a gente já possa estar falando das melhoras que está tendo na questão da diminuição de óbitos, e com certeza também que as pessoas possam estar vacinadas, que é uma coisa que eu quero colocar para vocês, que nós estamos inseridos em 3 consórcios para compra de vacina. E é muito importante que a gente deixe o povo nosso imunizado para que eles possam também voltar a esse novo normal. Primeiro consórcio que for contemplado aí, está aí, nós já estamos preparados, já temos dinheiro para a compra de vacina, para imunizar ainda mais rápido o nosso povo.